Ok. Vamos colocar aí os microfones silenciados para darmos início aí. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de sábado, nessa manhã gostosa, para fazermos conexões, para recebermos conteúdos novos e, claro, sempre agradecendo o dia de hoje. Hoje eu tenho um convidado aqui especial, que está acompanhando esse projeto desde o início, e eu quero convidar Jackson Vasques para estar junto aqui conosco. Ele é agrônomo, trabalha com a parte orgânica e vai trazer para nós aí várias sementes, né? Vários saberes dessa parte. Então, seja bem-vindo, Jackson. É contigo. Bom dia a todos. Meu nome é Jackson, sou agrônomo, tenho 55 anos e, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Todos acordaram cedo para me ouvir e é um prazer estar aqui. O tema é benefícios dos alimentos orgânicos para a saúde e bem-estar. Eu bolei fazer uma introdução de como eu cheguei no orgânico e um caminho inverso em relação de falar os benefícios, eu mostrar por que melhora a saúde você ingerir orgânico, ok? Então, vamos lá. Eu me formei e logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na área de vendas, não com orgânico, né? Trabalhei com estufa, venda de estufa, de hortaliças embandejadas, né? Aquelas hortaliças de supermercado, né? Tomate, pimentão, pepino, não era orgânico. Para hipermercados da região de Campinas. É Extra, Pão de Açúcar, Indaiatuba, também Itatiba, tudo, a região todinha de Campinas. Mas não era aquilo que eu queria. Quando eu estudei, eu falei, não é isso, sabe? Tanto que eu tive que, as mesmas lojas que eu abri para produzir, para vender, né? E eu vendia muito, principalmente tomate, né? Em bandejinhas. Eu tive que fechar depois de uns meses. Por quê? Porque o tomate vinha de estufa e o cara produzia. Eu não mexia na parte de produção, eu só mexia na parte comercial. O cara produzia tomate e tirava, plantava de novo, produzia tomate e tirava. E isso acabou dando nematóide, que é um verme de solo, e é um verme que não tem cura, tem controle, né? Como controla? Você fazendo rotação, mas o cara vendia tomate, como é que ele ia fazer? Então eu tive que fechar as lojas, porque não teve. Ele começou a comprar de outros, mas a qualidade caiu. Então, eu já comecei tendo uma noção de que o convencional acaba tendo problemas se não manejar adequadamente, como qualquer área da vida da gente. E eu falei assim, essa é uma coisa, eu vou fazer um curso de paisagismo. Minha família tinha uma casa em Monte Verde, uma casa que ficava a 1.600 metros de altitude, lá no alto. Era a segunda casa mais alta da cidade. É bem longe mesmo. E eu falei para minha esposa, eu era casado, eu conheci a minha esposa, minha primeira esposa, na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Ela fazendo veterinária e eu agronomia. Nós namoramos a faculdade inteirinha, casamos e estávamos em Campinas morando, ela trabalhando na área de produção na venda de produtos veterinários e eu na área da agronomia, vendendo hortaliças. Eu falei, isso aí não é o que eu quero. Vou fazer um curso de paisagismo em Olambra e vamos para Monte Verde. Pô, o lugar é incrível, vamos morar lá, vamos. Não tinha veterinário na cidade naquela época, faz muitos anos isso, né? E, e foi isso que foi feito. Ela falou assim, ó, e ela estava ganhando bem, hein? Ó, para você ver o que é muito louco isso. É,
ela falou assim, você vai na frente, abre o caminho, que eu me organizo sair da empresa. E foi isso que foi feito. Eu fiz o curso de paisagismo e comecei lá a trabalhar, né? Muito hotel, muito... E comecei a trabalhar com jardins de hotel e de restaurantes, parte externa, parte interna. E era assim, tinha uma casa principal e a casa do caseiro. Eu falei, vamos mudar para a casa do caseiro, porque o caseiro só dava dor de cabeça, a gente mandou ele embora, e vamos alugar a casa de cima, né? A casa do caseiro era 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, muito boa, né? A gente estava morando num apartamento menor em Campinas, olha que louco. E foi isso que nós fizemos, fomos embora. Mas a vida prega peças na gente, né? Depois de uns 2 anos que estava lá, nós passamos o Natal de 2000 em Atibaia, e eu tinha recebido um caminhão de grama lá no hotel, um pouquinho antes do Natal. Mas por causa do Natal, não mexi naquele lá, passamos o Natal, eu falei, eu preciso ir, porque eu não posso deixar aquele negócio empilhado, temos que plantar. E fui na frente. No dia 27, entre o Natal e o Ano Novo, no dia 27 de dezembro, eu conversei com ela um pouquinho antes dela pegar a estrada e foi a última vez que eu conversei com ela. Daí ela sofreu um acidente no caminho e eu fiquei viúvo. Isso foi um baque na minha vida, que é muito... Você não espera, né? Sabe, você está vivendo uma vida incrível, num lugar incrível, com tudo incrível, com uma pessoa incrível, e acontece isso. Foi muito difícil. Daí eu falei assim, para resumir, porque eu não posso contar uma história muito longa, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer algo de diferente. A cidade muito pequenininha, né? E foi um trauma, porque foi na estrada entre Camanducaia e Monte Verde. Choveu muito, ela perdeu a direção, foi ali, né? Então, assim, e eu peguei e falei assim, eu vou fazer um, um curso de agricultura orgânica. Na verdade, o José Paulo, aquele que entrou aqui, a gente formou junto, né? Ele acompanhou tudo, ele falou assim, só apareceu um curso de agricultura orgânica na Unicamp. Na verdade, eles usavam uma sala da Unicamp. E eu fui fazer esse curso com ele. Eu e ele fomos lá fazer. Eu nem gostei do professor, o jeito que ele passou o conteúdo, mas o tema me encantou. Falei, meu Deus, que legal. E no final da coisa, eu cheguei para ele e falei assim, o senhor conhece alguma fazenda boa de orgânico? Ele falou, Yamaguchi, aqui em Jaguariúna. E eu não tive dúvida, entrei em contato com a Yamaguchi, e falei, olha, quero fazer um estágio aí e tal. E ele falou, vem para cá. E eu passei 1 mês e pouco lá, mais ou menos. Imersão total. Dormindo lá, eu trabalhava na lavoura de orgânico, de graça, e enquanto isso, além de eu me alimentar bem, é muito. Aqueles pessoal, eles são incríveis, um modo de vida, né? Aprendi muita coisa. Mas eles falaram, olha, já, isso foi um estágio, não tem lugar para você aqui, mas tem uma outra comunidade que você pode ir. E eu fui, arrendei a parada de terra nessa propriedade e fui, mas com pouco dinheiro, né? A agricultura custa. Não, eu plantei batata e mandioquinha salsa, porque também era altitude, Monte Alegre do Sul, isso aí. Eu colhi a batata e a mandioquinha salsa, vendi, tudo orgânico certificado. Vendi e falei assim, eu vou embora para o Nordeste. Vou embora sozinho, ainda muito perturbado com a perda da minha esposa, e fui embora com uma mão na frente do Tatá sem conhecer ninguém. Eu tinha um carro meu, tinha um pouquinho de dinheiro, falei, eu vou vender esse carro e vou embora. E fiz um plano A, B e C. Falei, primeiro agricultura orgânica, que é o que eu tinha gostado muito, né? Fui com vários contatos, entrei na internet, falei, tudo que tinha de orgânico no Ceará, eu anotei contato. Outro era sobre paisagismo, empresa de paisagismo, e o terceiro, construtora. Eu falei assim, toda construtora vai precisar de fazer um jardim. E eu vou nessa daí. Mas, como eu fui perto do Natal também, era final de ano,
estava tudo muito parado, né? E eu ligando, ligando e ninguém atendia, né? E eu falando assim, o plano A é orgânico. De repente atende, depois em janeiro, início de janeiro, atende a esposa do Richard Charity. Eu expliquei, falei, eu sou agrônomo, trabalho com agricultura orgânica e estou precisando trabalhar. Eu falei assim, meu marido vai estar, a gente se encontrou, eu com o marido dela, que era o agrônomo, diretor da empresa, e ele falou assim, olha, a conversa está muito boa, mas eu preciso saber o que você sabe fazer. Eu vou para Paraíba amanhã numa fazenda, você quer ir comigo? Eu falei, vamos embora. E fomos, pegamos o carro e fomos embora. E fomos conversando na ida, lá ele me testou várias vezes, e na volta ele falou assim, consultoria tem um monte, cara, e eu não estou dando conta. Você topa pegar algumas? Eu falei, tudo bem. Então eu falei, aguarde uns dias. E fui para minha casa. Depois de uns dias ele liga para mim e fala assim, Jackson, tem uma consultoria de algodão colorido orgânico na Paraíba, você quer? Eu falei assim, algodão? Eu nunca trabalhei com algodão na mais colorido. Ele falou assim, eu não perguntei se você sabe ou não, eu quero saber se você quer consultoria ou não. Você tem que falar agora sim ou não, porque o pessoal vai reservar passagem aérea para você, hotel, porque é para semana que vem. Falei assim, na lata. Eu falei assim, aceito. Desliguei o telefone, peguei, fui para a Universidade do Ceará, biblioteca e fui embora para Paraíba. Cheguei lá, era uma coisa do governo, eu fui botaram num hotelzão num domingo, falou, segunda-feira de manhã o pessoal vem te buscar. E apareceu lá o cara, o secretário da Agricultura, me chegou comigo lá no ministério com uma mesa gigantesca, cheia de gente, falou assim, isso aqui é o Jackson que vai converter os produtores de algodão da nossa Paraíba. Então, eu sentei, botou eu na cabeceira, aquele monte de gente, e eu peguei, abri o jogo, falei, olha, não conheço algodão, nunca trabalhei com algodão, mas orgânico é a minha área. Ele falou assim, isso não é problema. Especialista em algodão, nós temos um monte aqui. Você pegou um agrônomo, um técnico, um motorista, um carro e falou assim, e botou nós. Nós já botamos a mala no carro e fomos embora. E foi incrível. A gente parava em várias comunidades, e é um lugar que tinha lugar que chovia 70 milímetros ano, praticamente não tinha chuva. E eu formei um grupo, formamos grupos, né, de produtores, e eu voltei com um projeto para o Ceará, né? Então, assim, eu não sabia, mas no caminho você vai aprendendo a fazer, porque na minha área eu entendia que era orgânico. Isso aí eu contei só para vocês entenderem, né? E daí ele começou, não deu certo, ele começou a mandar projetos para mim, né? E eu trabalhei com caju, foram as minhas maiores culturas, caju, acerola e tal, coco, muito coco também. E, e eu aprendi muito, né? Com esses produtores, era muito. Quando eu falo bastante produtores, era assim, 200 numa comunidade, 100 na outra. Imagina você fazer visita em todos eles, né? 200 famílias, 100 famílias, dependendo da comunidade. E eu trabalhando pra caramba e adorando tudo que eu fazia, né? E, e daí eu percebi que o orgânico era muito mais do que não usar veneno e adubo químico. Tinha uma base de sustentabilidade social, ambiental, econômica, né? Para o produtor, né? Além do não uso de veneno e produto químico. E uma coisa importante, rastreabilidade. Todo produto orgânico que o cara sabe, ele está comendo aqui, se ele quiser, ele consegue saber de onde foi produzido e por quem, né? Isso naquela época já, hein? Por quê? Porque há um controle orgânico, é isso, é um controle de todo o processo produtivo, né? E E logo depois ele me botou, ele era diretor da Amway, Nutrilite do Brasil, uma multinacional americana que tinha uma agroindústria de acerola, de pó de acerola, produzia acerola, é a maior fazenda de acerola do mundo, acerola orgânica,
totalmente certificada, uma parte biodinâmica, que eu também trabalho com isso. E ele falou assim, ó, nós queremos formar grupos de produtores e você vai ficar responsável por esse projeto. Você topa? Eu falei, topo. E eu comecei, né? E eu percebi que o produtor convencional, ele tinha uma certa... Eu falei assim, mas eu não consigo produzir sem veneno. Como é que você vai me fazer eu produzir sem veneno? Você não tem condição. Então, numa comunidade de 100 pessoas, 200 pessoas, eu conseguia convencer 10, 15 pessoas a iniciar o projeto. E no primeiro ano já, os vizinhos começam a ver, no segundo ano já começa a entrar mais gente, porque eles veem que o negócio não é bem assim, né? Que o negócio dá certo e funciona, né? Porque a empresa garantia, ela falava assim, ela garantia assistência técnica, que era eu, e compra total da produção, né? Pagava um preço um pouco maior para o em conversão, porque é tudo para exportação. Então, são 36 meses de conversão, 3 anos, né? Para em conversão e depois um valor muito maior para o produto orgânico certificado. E foi assim que eu cresci rapidamente, eles cresceram, era incrível. Depois, uma coisa que eu precisava caçar gente era difícil, não tinha lugar para tanta gente, porque o produtor percebia que... Porque o produtor, ele é vítima, o produtor convencional. A gente fala, é um bandido, o cara usa veneno. Na verdade, os caras são vítimas do sistema, né? Que falam, olha, tem que botar adubo químico, tem que botar veneno, tem que isso. E ele não aprende. Na faculdade, eu não tive uma aula de agricultura orgânica. Tudo bem que faz muitos anos isso. Eu estou com muitos anos formado, né? Então, eu estudei vendo a Bayer dentro da universidade, uma universidade estadual, Unesp, Botucatu, né? Bayer, Singenta, esse pessoal estava lá dentro, são multinacionais, e é muito dinheiro, os caras chegam com muito dinheiro, pagando pesquisa para produtor, porque o governo fica com aquela mixaria, às vezes, de dar dinheiro para os caras, e chega a Bayer e fala assim, não, meu dinheiro não é problema, e pesquisa. Então, o estudo é sempre como usar o veneno tal, né? Então, as pesquisas são baseadas nisso, a gente acaba aprendendo isso. A minha aula de adubação era assim, era um manualzinho para me usar NPK, que é adubo químico sintético. Tudo que eu aprendi foi aprendendo. E esse Richard Charity, eu falei que eu sou um agrônomo, fui outro agrônomo depois que eu conheci ele, porque ele me abriu um horizonte, me mostrou um caminho, né? Estava numa outra frequência, numa outra sintonia. E, e o negócio foi crescendo, né? Então, eu, eu, eu percebi, por exemplo, assim, eu vou falar um pouquinho de adubação bem rapidamente para vocês entenderem o que é um produto orgânico, né? Na verdade, adubação, né? Porque no convencional, a base é NPK, que você já deve ter ouvido falar. N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. E calcário e mais algumas outras coisas. Trabalhando alguns elementos, né? Elementos que eu falo, nitrogênio, fósforo, da tabela periódica, usa uma média de 12, 15, 16 elementos da tabela periódica. E como que o orgânico vai conseguir esse nitrogênio, fósforo, potássio, que são os que a planta precisa, né? Porque a planta, ela quer nutriente, ela precisa crescer, né? A gente vai atrás dos pós de rochas. Além do calcário, que é uma rocha moída, a gente ia atrás do iorim, que era a fonte de fósforo, o ecosil, que era a fonte de potássio. Só que uma pedra tem moída, ele tem 18% de fósforo e o restante? O restante é os restantes um monte de micronutrientes e macros, sílica, porque pedra é natureza, né? Pedra moída, rocha moída. Então, trabalhava o nitrogênio, era composto orgânico, que era esterco de vaca, ave e lá tinha muito ovino, né? Ovelha.
e palhada. Então, você vê para me conseguir adubar, eu usava insumos de uma gama muito maior, muito mais ricos. Então, e também ainda usava água do mar. Olha que louco. Nós pegávamos uma água de salina, que a gente falava de água-mãe, das salinas de lá, diluía a 1,5% e pulverizava na apicultura. E a água do mar é a água mais rica do mundo. Toda a tabela periódica está lá, né? Você vê que o caiçara não fica doente com facilidade. Os caras estão lá naquela vida dura, de solão, pode estar com o rosto tudo enrugado, mas saúde o povo tem, né? E então no orgânico a gente usa uma gama a gente pode dizer que uma agricultura orgânica bem feita, ela usa a tabela periódica inteirinha, porque apesar do Jackson precisar da planta, por exemplo, precisar de bastante nitrogênio, ela precisa dos outros elementos, né? O boro, o cobre, apesar de ser numa porcentagem muito pequenininha, né? Ela é tão importante quanto o nitrogênio. Não é porque o nitrogênio ela precisa de bastante, ela não precisa do níquel, da sílica, né? Ela precisa tão importante, só que em dosagens muito pequenininha. E a natureza faz isso. A natureza ela é perfeita, né? A pedra ela traz todos esses nutrientes. Então eu estou dando uma resumida, tá, gente? Porque é muito mais do que isso. Então a gente usava torta de mamona, adubação verde, um monte de coisas assim. E a adubação verde a gente plantava a planta, depois, com 90 dias, roça, né? Então, a raiz da planta vai lá no fundo, pega aqueles nutrientes que foram lixiviados com a chuva durante milhares de anos, que estão a 70 centímetros de profundidade, 1 metro, traz para a planta, para o corpo dela, a gente corta, resumindo, eu pego o nutriente que está perdido lá embaixo e trago para cima. É um ciclo, né? E eu aprendi que no orgânico, vida combate vida. Eu colocando vida boa no solo, eu combato vida ruim, que é praga, doenças, patógenos em geral. E era isso que acontecia. Solo saudável, planta saudável, mesa saudável, porque se eu planto saudável, colho, né? Uma planta saudável era mais resistente a praga e doença, né? Então, eu fiz aqui eu peguei no Google, né, o significado de veneno. Qualquer substância que, por sua atuação química, é capaz de destruir ou perturbar funções vitais no organismo. Então, para você matar uma praga e uma doença, às vezes que é necessário, você não é obrigado a usar um veneno sintético altamente cancerígeno, né? No orgânico, que eu trabalho com nutrição, trabalho com qualidade de vida da planta, do solo, né? A praga e a doença ela chega num nível muito menor e eu consigo combater com veneno natural. Que vou dar um exemplo. A gente usava isso em tanques de 200, 400 litros, 1.000 litros, que era água, sabão líquido, a 1,5% nos tanques para controlar cochonilha, por exemplo. Porque a cochonilha, quando você põe o sabão, né? Às vezes a gente misturava também óleo de cozinha, óleo algodão não transgênico, na mesma proporção, porque em alguns insetos ela dissolvia a gordura da carapaça do inseto, ele perdia oxigênio e morria por asfixia, sem veneno. E vou falar. Então a gente controlava pragas e doenças. Agora você fala assim, então por que todo mundo não usa sabão? Porque quando você põe NPK, são realmente adubos muito solúveis. Elas têm uma velocidade de chegada na planta muito grande. Então, você põe muito mais do que a planta precisa, porque ela facilmente ela perde por lixiviação. Então, o que acontece? A planta não é que nem a gente. Ela come, se eu comer mais do que eu preciso, o que acontece comigo? O Jackson engorda, tecido adiposo. A planta não engorda, ela libera.
Então, se eu mando mais nitrogênio do que ela precisa, ela vai liberar pelos estômatos, pelas lenticelas. E esse líquido açucarado, cheio de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, nada mais é do que o alimento da praga e da doença. Então, se eu coloco nutriente em excesso, ela não consome tudo, ela usa o que ela precisa, o restante ela libera, a praga e a doença vem. Então, quanto mais eu uso adubo químico, mais eu estou chamando praga e doença. Daí, quando você vai tentar usar um sabão, porque um sabão é um produto fraco, não é um produto, né? Então, ele não tem um aspecto de chegar e arrebentar com tudo. Ela controla uma população pequena de inseto, não uma população gigantesca, né? Então, você não vai conseguir. Então, se a gente, então a gente na agricultura orgânica a gente percebe que se a gente trabalhar nutrição e manejo adequado, né, a gente consegue controlar muito mais as pragas, doenças e os venenos naturais, né? E outras coisas, tem muito biológico hoje, né? Metarrizo, um monte de produto, fungos, vida combate vida. Colocava vida boa, vida saprófita, para combater vida patógeno, né? Então, no orgânico não é permitido o uso de moléculas sintéticas, né? Que acaba acarretando em câncer, em infertilidade, má formação genética, né? Em 2012, quando eu fui dar um curso, eu entrava na Anvisa, era muito mais completo. Mas eu tive contato com uma pessoa lá dentro e ela falou assim: Meu, a gente sofre muito, sabe? O poder público, as empresas, sabe, elas controlam tudo. Então, hoje eu entrei para ver a pesquisa e antigamente era mais completo. Ah, esses produtos têm mais veneno. Hoje é tudo muito camuflado. Existe, mas você não consegue quantificar, né? E é uma máfia, é que nem remédio, né? É uma máfia, sabe? Então, na minha faculdade, né, porque a gente faz reunião de formatura, a gente se encontra, e a maioria trabalha com veneno e com adubo químico. E um dia um amigo meu falou assim, não, Jackson, mas na minha casa a gente consome orgânico. Então, o cara trabalhava na Bayer, vendia veneno pra caramba, mas, na verdade, consumia orgânico. Porque ele tinha dinheiro, com dinheiro ele comprava produto de qualidade para a família dele. É, Então, continuando falando de nutrição, eu queria falar um pouquinho só comentar sobre hidropônico. Hidropônico não. É a mesma coisa que orgânico? Não. Hidropônico nada mais é do que nutrição química pura, pura. Só que em água, né? É um produto que usa veneno? Muito pouco, porque é uma coisa muito controlada, né? Dentro de estufas, tudo fechado. E eu, por exemplo, não como, de jeito nenhum, né? Hidropônico. Hidropônico não é recomendado para criança, principalmente bebê, né? Porque não é um alimento aquilo ali. Aquilo ali é uma planta que está bonita, porque você olha, realmente é bonita, não vou mentir, né? Você olha para uma alface hidropônica, ela é bonita, mas aquilo ali é nutrição para o meu organismo? Aquilo ali ela pode encher minha barriga, mas nutricionalmente, o que que ela faz no meu organismo? Né? Então, eu fui, todo ano tem a Biofar Brasil. A Biofar é a maior feira de orgânicos do mundo. Tem em vários locais, tem na Europa. E no Brasil, que é a América Latina, foi semana passada, no AMB. E esse ano foi um pouco diferente. Eles fizeram no mesmo pavilhão do AMB uma parte orgânica, uma parte que eles chamavam de Natural Fresh. E eu fui lá, falei, vou conhecer, né? Estamos aqui, né? Conheci, vi meus amigos do orgânico lá, rodei tudo. E eles tinham muito degustação no Natural Fresh. Meu Deus,
eu e minha esposa, a gente comia algum chocolate natural, né, vegano, por exemplo, e a gente colocava na boca, saía com gosto de remédio, com gosto de adoçante, né? Porque para dar sabor, né? Para dar sabor, é, é, vocês estão me ouvindo bem? É, para dar sabor, não é natural. E na parte orgânica, o chocolate orgânico, gente, é uma coisa de louco. O queijo orgânico, meu, é outro sabor, né? Daí você fala assim, mas o orgânico, eu estou metendo a boca no natural? Não, eu estou falando que não é tudo que é natural que faz bem à saúde, né? Porque em toda área tem coisa boa e coisa ruim, né? Todo produtor orgânico é bom para caramba? Não é assim a verdade, mas eu posso dizer que 99 é bom, porque o controle é muito grande, é muito fácil de pegar, né? Eu trabalhei com isso aí. Eu fazia, no Nordeste, eu cresci tanto que eu comecei a fazer vistoria em produção para o IBD, que é a maior certificadora da América Latina. Então, eu fazia uma certificação prévia, mandava todo o documento, daí eles faziam uma triagem nos produtores que eu fazia. Então, eu aprendi a fazer. E eu vivi pegando. Quando tem coisa errada, você pega. Então, de 200 produtores, às vezes eu pegava um. E pega lá no início, antes do produto ir para a prateleira. Então, é diferente. Controle é controle. Quando você tem controle, as coisas andam para um lugar melhor. Então, já meio finalizando, né? Mas eu peguei, porque o povo fala, mas o orgânico é muito caro. Daí vamos lá. Daí eu peguei e fiz uma lista, como se fosse para minha casa. 2 quilos de batata, 1 quilo de tomate, 2 pé de alface americana, 1 pé de alface crespa, 1 quilo de cebola, 200 gramas de alho, meio quilo de pepino, meio de pimentão verde, 1 de cenoura, 1 quilo de cenoura, 500 gramas de beterraba, uma couve-flor, 1,5 kg de banana prata. E fui ver o preço aqui, na Baixada Santista, de orgânico para entregar na porta da minha casa. O valor dessa compra, R$ 179,85. Vamos por 180. E o mesmo valor na feira aqui, né? Comum, a feira que todo mundo compra. O valor deu R$ 87,60, R$ 88. Então, 180 para 88 é bastante, é mais do que o dobro, dá 105% de acréscimo. Mas o que R$ 180 para uma compra grande dessa faz diferença no orçamento do Jackson? Né? O Jackson gasta. Jackson, vamos deixar. O que vai fazer de diferença agora nesse segundo intervalo, tá bom? Já vamos deixar eles curiosos nesse minutinho enquanto Tá bom. sair e retornamos. E é no mesmo link, tá bom? Tá bom. Perfeito. Qual será a diferença, hein? Vamos lá. Então vamos ouvir o Jackson aí, que ele vai revelar o segredo aí. Então, continue, está finalizando já. Então, eu falei assim, né? Um fica R$ 180, outro fica 88. O que esse 180 vai fazer de diferença no meu orçamento, né? Eu estou falando para vocês, paguem muito mais caro. Tem alternativas? Sim, existem, né? Depende de onde você está morando, né? Eu trabalhei muito, eu abri alguns CSA, não sei se vocês conhecem. CSA se chama Agricultura Suportada pela Comunidade. Então, o que é? São dois, três produtores ou um produtor bom, né? Reúne um grupo de consumidores e esses consumidores patrocinam esse produtor a produzir. Então, eles pagam uma mensalidade de 100, R$ 120 por mês, 150, digamos assim, e mesmo antes de começar a colher,
sabe? Porque algumas culturas, com 40 dias você está colhendo. O produtor que já está estruturado, com 40 dias está colhendo. Uma folhosa é isso. Então, ele começava a pagar essa mensalidade e depois de um tempo, 90 dias, praticamente todas as culturas já estavam colhendo. E recebia uma cesta. E não dá para comparar, gente. Você comer um produto orgânico, eu que produzi orgânico, eu fui produtor, esqueci de falar isso aí. Fui produtor 7 anos, sabe? Produzi em larga escala. Acabei, por falta de funcionário, às vezes pouco, o meu dinheiro também não era muito, eu acabei com a minha coluna, porque dirigia trator, carregava caminhonete, fazia de tudo, né? Foi incrível, foi uma outra aprendizagem. Eu me tornei outro agrônomo, né? Porque produzir é maravilhoso, né? É uma estrutura incrível. Eu vou voltar a fazer isso ainda, só que numa estrutura diferente, né? Eu tive que sair por problema de saúde, senão eu tava, ia me acabar, porque eu não conseguia, né? Era sul de Minas, Monte Sião. Um sítio incrível, meu, maravilhoso. A água nascia ali mesmo, sabe? Então, era muito bom, produzia muito. Mas vamos lá. Então, como é que eu posso consumir produto orgânico num preço melhor? CSA é um dos melhores jeitos. Se você botar CSA, por exemplo, em Cuiabá, por exemplo, né? O Mário que mora lá, põe CSA Cuiabá, onde tem. E sabe, e outra coisa, é um contato que você está tendo com o produtor, né? O problema hoje é que a gente come uma banana aqui, pensando que está comendo algo muito nutritivo, né? Algo saudável, e você não tem garantia. Ela pode ser tanto saudável como não, né? No orgânico, não, você tem certeza, porque há rastreabilidade, há controle. Hoje, no Brasil, se produz sem ter uma. Na teoria, até é para ter rastreabilidade, né? Alguns supermercados até têm, poucos, né? Mas ela não é o 90%, 99% do que vai para o mercado, não tem rastreabilidade nenhuma. Você pega uma caixa de laranja no Ceasa, você não sabe se veio de qual estado ela veio. Se o produtor era um bom produtor que assim, fazia um manejo adequado ou não, né? Então, é difícil. Eu acho que você conhecer o seu produtor, ter mais contato, é um dos caminhos, né? Por exemplo, hoje, o açúcar orgânico. Eu consumo muito pouco açúcar, mas o açúcar orgânico, meu, o que faz diferença eu comprar um açúcar orgânico para um convencional? Porque orgânico, até no processamento, ele é diferente. Não é só a cana que é produzida organicamente. Todo o processo não pode ter conservantes cancerígenos, o controle de higiene, de tudo é muito maior. Então, eu pago um pouco mais por um produto um pouco melhor, né? Eu peguei assim, arroz agulhinha polido, porque arroz é uma coisa que a gente come todo dia. Na internet, peguei no Mercado Livre ontem isso, o valor R$19,97 o quilo, R$20, com frete, né? R$20 vezes 5 quilos, né? É R$100. Eu como 5 quilos, um casal vai comer 5 quilos, né? O que isso vai fazer diferença no meu orçamento? Porque é, eu gasto uma grana de remédio, de médico, né? De para encher meu tanque, né? Para dar uma volta enorme para me curtir com a minha família e ponho na minha mesa o quê? Porque antes não sei, não é todo mundo que conhecia isso que eu estou falando, né? Quando você não tem esse conhecimento, é uma coisa. Quando você tem um conhecimento, né? Eu falo assim, é isso que eu vou pôr na minha mesa? O que que eu ponho, né? Então, você tem que pensar, né? Eu vou comer muita salada porque faz bem à saúde, mas qual que é a qualidade dessa salada? Eu tenho controle disso, né?
Então, hortas locais, isso é outro. Não é obrigado a ser orgânico certificado. Você certifica você conhecendo o seu produtor. Você vai lá no seu João, ô, seu João, tudo bom? Porque tem muita horta local. Eu fiz muito isso, eu comprei muito assim. O feijão da Dona Maria, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu compro um quilo de feijão da Dona Maria. Se eu botar no meu armário, às vezes depois de um mês, está tudo carunchado, né? Por quê? Porque não tem veneno no pós-colheita. Por que que eu pego um produto, um feijão no supermercado e posso deixar lá 6 meses guardado na minha? Porque lá tem veneno. Depois que ele é colhido, pronto para poder comercializar, eles expurgam aquele feijão, né? E aquele e matam todos os ovos, todas as ninfas, tudo que está de praga e doença ali, para dar uma conservação maior, né? Então, hoje como é que eu faço? Eu vou comer feijão carunchado? Então, não, tem alternativas. O que que eu faço com feijão? Ou eu compro orgânico a vácuo, que daí não dá problema. Por quê? Porque a vácuo não entra ar nenhum. O feijão, por exemplo, dando um exemplo de feijão. O feijão respira. O que que é respira? Eu puxo oxigênio, libero CO2. CO2 é tóxico para a vida. Então, quando o feijão respira naquele ambiente, ou mesmo algum insetozinho pequenininho, ele respira e libera CO2, ele consome todo o oxigênio que está naquela embalagem, porque está a vácuo, né? E fica com CO2 e morre tudo. Então, não há vida onde tem CO2, né? Vida de... Estou falando de doença, de praga, né? Então, quando você compra um produto a vácuo, ela tem uma qualidade maior. Mas vamos dizer que não seja feijão. Se eu comprei da a Dona Maria não embala a vácuo. O que eu faço com o meu feijão? Coloco no congelador. Eu faço isso. Eu compro feijão, ponho no meu congelador. Fica lá 6 meses, 2 meses. Eu pego, eu tiro ele. Eu já escolho antes de pôr no congelador. Quando eu abro o saquinho, eu jogo direto na panela, dou uma lavadinha e ponho. Então, eu tenho que ter processo para mim comer melhor, para mim me alimentar melhor, né? A gente aqui está no pior ano, né? Fazendo um esforço para atividade física, para alimentação adequada. O Pablo fala muito, corte mais do que desembrulha, corta, né? Então, é assim, esse é o caminho, né? Por exemplo, assim, eu sou contra produtor convencional? Não, eu acho que eles são vítimas tanto quanto, sabe? Eles vivem um sufoco, eles não sabem como fazer direito, né? Eu lembro isso, eu trabalhei, porque o que que as empresas chegavam? Eu trabalhei com muita coisa, eu fazia, Jacques, eu preciso de tantas toneladas de suco de laranja orgânico. Só que não existia naquela época, né? Estou falando de 20 anos, de 18, 15 anos atrás, né? Daí eu ia de uma área produtora de, de laranja, né? Juntava os produtores, começava a falar, produtor um por um, reunia numa reunião, falava o que eu entregava, o que eu dava assistência, até que eu garantia a produção, né? E convertia isso. Daí, então, o cara da indústria, ele quer o produto, né? E me contactava e eu que captava os produtores. Daí eu pegava aquele grupo, fazia um controle de visitas sempre, controle e certificação, né? Ele, às vezes o produtor falava, mas eu não posso, eu tenho uma lavoura aqui, eu tenho 50 hectares de laranja, como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, separa 1 hectare, vamos fazer um teste em 1 hectare. O cara fala, mas e a praga do lado? Eu falei, não, meu amigo, a praga do orgânico que tem, ela vai para o convencional, porque no convencional você produz ambiente para praga e doença. Você não se preocupa que a praga do convencional não vai vir por orgânico, você pode ficar tranquilo. Tinha um cinturão, tudo, porque tem um processo, não é bem assim, né? Você não pode ter orgânico e convencional um do lado do outro, né?
mas não dá para explicar tudo isso aqui, né? Então, quando o cara via que ele não precisava gastar aquela fortuna com veneno, ele falava, meu, né? Eu cheguei uma vez num produtor, eu nunca vou esquecer disso. O cara, eu cheguei na propriedade dele num sábado de manhã, o cara estava embriagado, área de acerola. Daí era início de plantio, o cara estava com as plantinhas novinhas, e tudo, não dá nem para ver as acerolas, tanto mato que tinha. Daí eu falei assim, pô, meu amigo, né? A planta está precisando fazer uma capina, e isso. Fui explicando para ele. Ele falou assim, a terra é minha, a propriedade é minha, quem manda aqui sou eu, se quiser passar um trator em cima, eu passo. Eu falei assim, exatamente, a terra é do senhor, né? O senhor faz o que o senhor quiser. Um bom dia. Virei as costas e fui embora. Daí eu pensei depois em casa, falei assim, não, meu, o cara estava embriagado, né? Vamos dar mais uma chance. Segunda-feira eu retornei lá. Ele estava são, né? Com aquela cara meio chateada, né? E continuei dando consultoria para ele. Porque quem me pagava era a indústria, não era ele, né? Daí eu peguei, depois de uns 4, 5 anos, ele chegou para mim e falou assim, senhor doutor, tá vendo essa casa que eu tenho aí? Tá vendo esse carro, essa moto que eu tenho? Tudo isso eu devo ao senhor. Falei assim, a mim, né? Eu passei 3 horas da minha vida, a cada 40 dias aqui, te explicando o processo. Quem plantou essa acerola foi o senhor. Quem capinou, quem cuidou, todo o trabalho é seu. O mérito é seu. Eu só orientei o senhor, né? Então, você tira o produtor daquela escravidão. É incrível. Lá no Nordeste, a primeira, eu lembro, isso era muito claro. Era a primeira reunião que eu ia fazer, os caras chegando de bicicleta, sabe? Todo mundo parando. Era debaixo de um pé de cajueiro, né? Aqueles negócios assim, 40, 50 produtores, e eu lá no meio, né, dos caras, falando sobre orgânico, como converter, né? Depois de 3, 4 anos, é tudo ninguém chegando de caminhonete. Ah, mas é isso? Era isso, porque a empresa garante venda. No Nordeste, a agricultura orgânica é muito mais forte do que aqui no Sudeste, né? Por quê? Porque lá é mais perto para a Europa, Estados Unidos, porto, voo, então exportação muito forte, porque a maioria do orgânico nosso é para fora, né? Do produto, porque fruticultura, ninguém produz fruta igual ao Nordeste. Mas vamos lá voltar, né? Então, com o meu trabalho, né, falando tudo isso, a gente vê que eu melhorando o solo, eu melhoro a saúde da planta e melhora a saúde do produto, então, que vai para a mesa. Melhoria de saúde, sabor. O sabor do orgânico é inigualável, né? Você preserva a água, o solo e os seres vivos daquele ambiente. Melhora a vida no campo, a vida do produtor. Deixa água no solo, deixa água e solo saudáveis para as gerações vindouras, né? Então, eu podia ficar aqui muito tempo falando, mas mas eu quero terminar fazendo algumas perguntas para vocês, né? Como você quer ter uma vida saudável ingerindo veneno sintético? Como você quer sua família tenha uma vida saudável colocando na sua mesa, veneno sintético? Como podemos ingerir ou viver algo que aumenta a chance de eu adquirir câncer e problemas de saúde? Então, é isso que eu deixo de pergunta para vocês. É muito mais amplo o assunto. Eu estou à disposição, tanto agora como depois. Pode me chamar no privado, né? A gente aprende, vocês podem ter certeza que eu falando aqui para vocês, eu aprendo muito, porque, como o Pablo diz, quem ensina aprende 2 vezes.
E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A frequência depois de vocês entrarem na minha vida foi outra. E a pergunta fica, Marlon, está com você agora. Maravilha, vamos agradecer aí o Jackson, trazer esses conhecimentos do campo, né? E podemos tirar vários insights aí, né? Não só para alimentação, mas para a vida, como é no micro, é na sociedade, é no macro. Então, podemos reavaliar aí a nossa pessoa, o nosso orgânico, né? Aquilo que estamos jogando ali, semeando em nós, no próximo. Então, gratidão aí, Jackson, pelo transbordo. E quem tiver perguntas, temos aí 30 minutos para perguntar aí para o Jackson. Levanta a mão aí que vamos administrando aqui a sequência. Já que foi uma honra te ouvir. Sou suspeita para falar. Eu e o Delcio, nós certificamos uma chácara em Mandirituba, região metropolitana aqui de Curitiba, com o pai dele, e a gente tinha aquele certificado participativo, então nós fiscalizávamos outra chácara. Então Aqui no sul tem a Rede Ecovida, né? Que é Eu Paraná, conheço Santa muito, eles são Catarina. maravilhosos. Eu conheço bem eles. Então, assim, não é só o orgânico, né? Era amigos, né? Nós temos amigos até hoje do grupo de orgânico, então é muito além, realmente se não dá para explicar. Fora você plantar e ver, colher, eu entregava a cesta orgânica em Curitiba, eu montei uma cozinha aqui em Curitiba para usar aqueles produtos pequenininhos, né? Aquele que para processar. E aí nós precisávamos de produção, né? Precisava aumentar a produção, e daí, como você não tinha pessoas para a gente continuar aumentar a produção, então a gente optou em parar. Mas o sogro continua com a chácara, né? Mas é muito além. Eu fiz, inclusive, um curso, Jackson, de homeopatia, que nós tínhamos aqui no CPRA, voltado à agricultura orgânica. Então, eu entendo um pouco, usamos hoje, somos adeptos de homeopatia por causa da alimentação orgânica. Eu queria primeiro saber qual é a maior certificadora aí do Nordeste. E a outra coisa, eu vejo como essa rigorosa fiscalização, porque a gente tem amigos, né, que fazem feiras, tem uma feira muito grande aqui no centro de Curitiba de orgânico, no sábado de manhã. Eu frequento uma mais perto, menor, mas o que a gente sente assim como produtor é uma perseguição, porque na feira tradicional não tem uma fiscalização. A Anvisa não bate os órgãos, como é que é? O Ministério da Agricultura não vai numa feira convencional fiscalizar. Mas a gente presenciou um caso de uma pessoa que planta bananeira aqui no litoral, orgânica, que sofreu sanções, ficou mais de ano sem poder trabalhar, porque foi achado alguma coisa suspeita no material dele. Simplesmente ele não pôde comercializar. Uma pessoa que trabalhou assim, 10, 20 anos na feira, no centro. Então, assim, é só impressão ou é isso mesmo? Existe Vamos lá. perseguição Ó, mesmo, essa é a não, palavra. entendi. Sobre certificadora, a primeira pergunta, não tem uma certificadora no Nordeste. O IBD fica em Botucatu. E ele certifica no Brasil todo. A Ecocert no Brasil todo. Você pega, né, a OIA no Brasil todo. Então, assim, são certificadoras por auditoria. Eu, quando produzi, a minha certificação foi participativa também. Eu sei muito bem o que é isso. É incrível, porque é uma aprendizagem, é andando junto, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? A minha certificadora era a ANC, de Campinas, forte também aqui na região, muito boa. Olha, só que o que acontece é que, infelizmente, e eu sofri isso, né?
a contaminação política é muito grande. Aí envolve a política no meio. Daí fica aquele pessoal da esquerda, né, militando dentro de um grupo de produtores, né? Uns falam que são produtores, mas ali é que eu falava, né? Vamos falar da ANC, né? E que eu conheço bem. Eu fui diretor da ANC por um período, né? Diretor técnico, né? Então eu conheci bem ali e eu adoro aquele povo, né? Mas a contaminação política é muito grande. Então, o que acontece? O cara produz 50 pés de alface, né? E milita 99% do tempo dele, falando que é orgânico, né? Levando um produto daquele tamanhinho, porque as alfaces que eu produzia no sítio era desse tamanho. Eu não conseguia botar em saco, tinha que ser sacola, sabe? Porque você dá nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, boro, zinco, blá, blá. Meu, organicamente, eu não botava veneno, eu não botava adubo químico, eu não botava nada. Você dá a nutrição adequada, a planta responde. Qual a diferença? Demora um pouco mais, às vezes. O que demoraria 35 dias no convencional, demora 40, 45, mas é processo, né? Ou eu respeito a vida, ou não dá. Não dá. É que nem você fala assim, não, mas hoje você come um frango com poucos dias de vida. A verdade é essa, né? Então, aquilo ali é nutritivo de verdade. Às vezes eu pego um frango assim, no convencional, às vezes eu tenho, olha o meu tamanho, eu sou grande, minha mão é grande. Eu ponho a mão assim, no negócio espatifa o peito de frango. Aquilo ali esfarela às vezes, né? Então, mas voltando, né? A perseguição acontece porque a política, e, e isso é ruim para o meio. Eu não sou partidário nenhum, não sou bolsonarista de jeito nenhum, não sou de esquerda muito menos, né? Então, o que acontece? Aqueles produtores que produzem mesmo, que não ficam militando, né, acabam ficando às vezes à margem, porque fica aquele povo é do PT. E o povo dá em cima mesmo, meu. Sabe, o poder público, às vezes, ele exagera. Ele, né? O controle, ele não é porque não controla o convencional que não deve controlar o orgânico. Há erros, né? Eu sei que há erros, mas no orgânico não há perdão, né? Eu mesmo, eu vi isso daí. Produtor bom, mas o cara, não por sacanagem, por desconhecimento, usou um produto proibido, meu amigo, acabou, acabou. Aqui no caso dele é para mercado interno, fruticultura, 18 meses de conversão e acabou, meu amigo. Sabe, eu sinto muito, né? Por isso que é importante assistência técnica. Ah, é desumano. Não, sabe, certificação é isso. Você tem que garantir um produto de qualidade na mesa do consumidor. Se você falou que não tem veneno, não tem nada sintético, não pode ter veneno, não pode ter nada sintético. O problema é que aqui no Brasil, às vezes, fica essa bagunça, né? Então, eu acho o seguinte: eu não sei o caso desse produtor de banana, se foi correto ou não, né? Eu conheci, porque no orgânico a gente era monitorado pelo mapa, pelo Ministério, né? Meu, era uma auditoria daquelas pesadas, né? Mas a gente chegava nos caras, eu chegava de igual para igual, conversar com eles, porque na época eu era diretor da ANC, e falava assim, ó, meu, o que vocês estão querendo? E põe na mão dos caras o que é importante, falou, não, esse negócio é trabalho, eu levava ele para o campo, ó, aqui, pá, pá. Sabe, eles começam porque você tem que se defender. Você fala assim, olha, aqui não tem nada de errado, não, sabe? Porque no orgânico, o cara chega e fala assim, aí eu posso entrar naquele barracão? Você fala, ah, não, ali não dá. Não, não tem, você perde o selo, acabou. Auditoria, auditoria, está aberto a tudo, entendeu? E eu fiz muita auditoria, né, para o IBD, né? Eu acho que a certificadora é, é a melhor? Não, não depende do produtor, né?
Se o produtor está mexendo com o mercado interno, é um pequeno produtor, pagar um IBD é totalmente nada a ver, né? A certificação participativa é a mais adequada. Para pequeno produtor, é a melhor que tem. Agora, se o pequeno produtor está crescendo e começa a querer exportar o produto dele, a NC não serve mais, a participativa não serve mais. Daí, se ele está exportando, ele vai fazer questão de gastar 5 mil, 6 mil por ano para certificação? Não. O cara exporta uma grana, o cara, sabe, o cara fala, mas o IBD é caro. Eles falavam para mim, falei, meu amigo, você está vendendo quantas toneladas? Qual que é o valor dessa tonelada? É caro ou não é caro? O cara, é verdade. Sabe? Então não adianta meter o pau, sabe? O IBD é perfeito? Não, não é. Não tem perfeição, né? Faz um tempo que eu não estou mais lá dentro do IBD, mexendo com isso aí, né? Eu não sei como é que está a diretoria, mas eu conheço algumas pessoas lá, são pessoas idôneas, boas. A certificação participativa da NC são pessoas incríveis, eu conheço bem. O pessoal da Ecovidas falou, né? São incríveis, são famosíssimos. Foi a primeira do Brasil, né? Eu acho que foi pioneira. O Sul é incrível, né? O Sul é Jackson, outro mundo. temos Pode falar. para não fugir tanto, temos a pergunta do Gil aí na sequência, Pode só para falar. dar tempo dos próximos falarem. Desculpa. Pode falar, Gil. Bom dia, pessoal. Parabéns a vocês aí que estão aqui firmes. Ô, Jackson, como você vê essa questão aí dos alimentos orgânicos para o futuro? Será que você vê uma tendência de massificar mais, né? Porque talvez hoje é pouco, né? Infelizmente, o que ou a acessibilidade, ou ao custo também. Olha, eu acho o seguinte, não dá para prever o que vai acontecer, né? Mas quem manda é o consumidor. O dia que a gente continuar ainda escravo desse sistema, é complicado. O dia que eu começar a exigir, não, eu não como isso, eu quero isso, os caras vão produzir, né? Eu acho que o problema não é você ter eu quero certificação. Não, eu quero um produto bom. A certificação é um dos caminhos, né? O CSA não é certificado, mas quem certifica? O consumidor que está lá toda semana, né? Vendo o manejo do cara, trabalhando com o cara, sentindo, né? Você vê o processo, você tem que participar do processo. É a comida, você come 3 vezes por dia no mínimo, né? São 99 dias por mês, né? Então, a gente fica preocupado em correr 5 quilômetros, por exemplo, e esquecemos, por exemplo, de que 99 refeições no mês pode ter sido ou não saudável, porque você não sabe o que você colocou dentro de você, porque os exames são... Agora, se vai expandir, a tendência é sim. O preço também deve diminuir, porque tudo é demanda, né? Eu lembro no meu sítio, quando eu produzia algo em escala muito maior, o preço do custo da cebola, eu plantei muita melancia, muita cebola, melancia baby, sabe? Então, quando eu produzia áreas maiores, assim, o custo da melancia diminuía, né? Só que precisa de consumidor para isso, né? Eu estava envolvido com a parte de produção e tinha que fazer a parte comercial. Eu precisava de equipe para tudo, né? Então, o dia que a gente estruturar melhor, o dia que a gente, só que eu acho que não tem outro caminho. É a nossa vida em jogo, né? E eu só vivo hoje. E o hoje é o que eu tenho. Então, vamos atrás de produto de melhor qualidade, se não conseguir consumir tudo porque o dinheiro não está dando, faça uma coisa parcial, né? Sabe, consumo, o meu arroz, o meu feijão, isso aí é 40% da minha alimentação. O que que eu consumo mais? O que que é mais adequado? É melhor eu comprar uma banana do seu João ou lá do supermercado que eu não sei de onde vem,
né? Ô, seu João, como é que você produz aí? Eu faço isso, né? Então, eu converso, às vezes, com o feirante, com o cara da barraca, né? O orgânico, ele facilita muito, né? Você, né? É uma garantia já, né? Mas se eu estou com menos dinheiro, eu posso fazer o trabalho que a certificadora faz, que é controlar o processo, né? Tá bom? Certo, Ricardo. Ricardo tem uma Eu- pergunta para fazer. E aí, galera, uma aula fantástica aí sobre orgânicos, do Jackson aí. Esteve aí em Campinas, né, Jackson? Aqui na região, conhece bem aí, então, pelo que você falou. É, com relação à verdura, então, verdura tem que ser na terra, né? Sim. E Olha, no caso do controle de praga, né? Eu falo porque meus pais têm um sítio aqui em Montemor, né? hum, Um sítiozinho de um alqueire lá, eles plantam lá, e aí vira e mexe eles reclamam, deu lagarta, deu isso, não sei o quê. hum. Então, assim, o que usaria no caso? Ó, Teria que ser uma outra aula para isso? ó, sim, mas vamos lá. Bacillus thuringiensis controla todas as baratas, as lagartas, né? Em geral, de um modo geral, né? Cada caso é um caso, mas de um modo geral. Bacillus thuringiensis é um produto biológico que você pulveriza, é o Dipel, tem várias marcas no mercado, né? Que você controla essa lagarta. Mas Uhum. vamos lá. É o que eu falei durante é a parte nutricional. Se eu invisto num ambiente saudável, eu produzo uma planta mais resistente que vai dar menos lagarta. Dá lagarta? Dá lagarta, eu uso bacilos, né? Uhum. Hoje o Bacillus thuringiensis, ele é usado até no convencional, né? Porque o custo-benefício é muito maior, né? No início tinha produtor que pegava, botava o Bacillus thuringiensis, colhia a lagarta morta, congelava, depois batia ela no liquidificador, botava no pulverizador e pulverizava de novo, porque Uhum. está no sistema digestivo dela. Então, dá para a gente ter processos. É, você, por exemplo, assim, quando você controla o ambiente, excesso de vento, tudo quanto é estresse que a planta tem, ela responde diminuindo o metabolismo dela. É uma defesa Legal. dela. Quando ela diminui o metabolismo, ela acaba não consumindo aquele nitrogênio dentro dela, ela libera. Ela dá comida para praga e doença. Uhum. Então, quanto menos estresse eu solo coberto, quebra-vento, tudo isso ajuda a planta estar num ambiente bom, consumir todo o que ela trabalhar tudo que ela consome de nitrogênio, por exemplo, ela metabolizar, formar flor, fruto, raiz, né? Uhum. E não vai liberar isso para praga e doença, porque na verdade a gente produz alimento para praga e doença, né? Eu falo muito isso, né? Às vezes eu dei muito curso, né? Eu falava assim, eu estou aqui no meio da floresta, eu abro uma clareira e planto lá feijão. Eu plantei um feijão semente sadia. Eu falava, por exemplo, vamos falar de uma muda. Eu planto uma muda de acerola sadia que não veio com praga e doença. Apareceu cochonilha. De onde veio essa cochonilha? Né? É óbvio que foi da floresta. Só que a floresta. Por que eu não vejo cochonilha na floresta? Porque a floresta está em equilíbrio. Uhum. Tudo que está em equilíbrio, você acaba passando desapercebido. Então, se você tentar equilibrar a sua lavoura, eu não estou falando para você produzir dentro da floresta. Hoje tem a agrofloresta que é muito legal também. É um outro processo, né? Que eu gosto bastante. Mas, vamos lá, eu produzi cultura solteira. Solteira, sim, consorciada, né? Mas, assim, então eu produzia, por exemplo, da lagarta, ah, sabe, couve-flor, brócolis, dá bastante lagarta, Sim. né? Então, eu usava Bacillus thuringiensis, mas quando era necessário, porque a maioria das vezes o ataque vinha no final do ciclo, que já Uhum. não era tanto problema, eu já estava na hora de eu colher,
né? Mas, usando Bacillus thuringiensis, eu controlo. E então dá para descontaminar, por exemplo. Ele tem uma lavoura de uva lá, e eu imagino que ele usa, porque eu já vi ele falando do NPK, né? Dá para descontaminar. É um processo, né? A certificação fala o seguinte: para mercado interno, cultura perene são 18 meses, para mercado externo, 36 meses. Uhum. Cultura anual, que é, por exemplo, milho, feijão, são 12 meses para mercado interno, 36 meses para mercado externo. Então, a descontaminação total nesses 12 meses para uma cultura anual, não acredito, mas se em 12 meses você não usou, para o mercado, no caso da uva, é uma cultura perene, são 18 meses para você poder vender como orgânico, certificado. Eu acho que tudo, vida combate vida. Quando você cobre o solo, você aumenta a microbiologia de solo. E microbiologia, ela metaboliza. Então, até o químico que está ali, ele vai ser metabolizado e vai ser menos prejudicial do que tivesse. Solo vivo é solo saudável. Então, cobertura morta, matéria orgânica, isso faz uma diferença enorme. Matéria orgânica de qualidade. Mas eu posso... Quero agradecer aqui a sua presença. Nós estamos aí gravando 1h30 nessa reunião. Foi maravilhoso. Eu sei que tem mais perguntas, mais pessoas querendo falar. Então, a gente pode se conectar e, claro, essa é uma de muitas conexões. Tá bom? Gratidão por esse conteúdo, por esse momento. Eu que agradeço. E seguimos juntos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos.